Oi, gente. Voltamos aqui para nossos estudos de revisão dos conteúdos que já foram postados no grupo de formação literária, né? Eu sei que houve um hiato bastante grande em relação à aula 1, porque a aula foi muito mais extensa do que eu esperava. E assim, nós temos nossos afazeres, né? Aqui todo mundo tem gente que trabalha fora, tem gente que tem criança pequena, então eu resolvi dar um tempo maior entre uma aula e outra para dar a possibilidade de que todo mundo explorasse da maneira que achasse mais adequado essa aula 1. E como ela foi bastante extensa, eu resolvi mudar a forma de, de fazer essas aulas, porque ao vivo é natural que a gente tome um tempo maior, e se eu fizesse em gravada, eu consigo limitar mais o tempo, de maneira que a gente consiga fazer aulas mais sucintas, que permita que o pessoal acesse com mais facilidade, com mais rapidez, e assim a gente possa manter uma fluência no conteúdo, né? Então, essa aula 2, ela é uma continuação do que já foi visto no grupo. E assim, na primeira aula, nós vimos o que era educação, nós exploramos um conceito de educação e nós começamos essa exploração do ponto de vista etimológico. Então, nós fomos na raiz da palavra educação, de onde surgiu essa palavra, e nós fizemos toda uma exploração relacionada a ela. E hoje, nós vamos começar a explorar o que vem a ser a educação clássica. E aí tem um ponto. Nós já sabemos o que é educação do ponto de vista etimológico. Então, a gente sabe que a educação vem de ex ducere, ou ex ducere, né? Alguns professores usam uma ou outra pronúncia, mas o significado é unânime entre todos os professores, que significa conduzir para fora. Então, nós exploramos esse conceito, vimos que a educação é um processo de condução de um ser humano maduro, em que o ser humano imaturo, no final do processo, chega à maturidade, né? Não foi isso que exploramos, nós falamos bastante lá, nós não vamos retomar isso, mas eu toquei nesse assunto porque nós vamos começar essa exploração do que vem a ser a educação clássica do ponto de vista etimológico também. Então, vamos começar explorando o que vem a ser o termo clássico, de onde ele surgiu, o que é que ele significava na sua origem. Nós vamos também explorar o como ele é utilizado nos dias de hoje, né? E aí nós vamos seguir explorando, analisando e buscando entender o que vem a ser esse clássico que designa essa educação especial, tradicional, histórica, que é a educação clássica, né? Então, clássico, ele começou a ser, ele tem sua origem no latim, começou a ser utilizado em Roma, sim, no Império Romano, né? E aí ele era utilizado para designar as pessoas que pertenciam à mais alta classe da sociedade romana. Então, clássico significava algo que era de primeira ordem. Então, as pessoas que estavam no mais alto escalão da sociedade romana, elas eram chamadas de clássico, né? E aí alguns autores apontam também que o termo clássico, ele também pode vir de classes. E o que era esse classes? Era um grupo de pessoas, era uma categoria especial de militares romanos. Então, esse grupo de pessoas que eram chamados às armas para combater de uma forma especial em um tipo de navio romano lá, eles eram chamados por esse termo, classes. E aí, a gente prestando atenção, a gente percebe duas coisas. Primeiro, que o termo clássico se revela algo mais elevado, algo que está num patamar superior. E segundo, que ele designa alguns tipos especiais de pessoa. Então, primeiro, no clássico, designa as pessoas que estavam na mais alta camada da sociedade romana, e no classes, um grupo especial de soldados que estão num patamar elevado. Então, a gente percebe que o termo clássico
ele se refere a algo que não é ordinário, que não é comum, algo que é elevado. Aí você diz, tá, Dani, eu entendi. Mas por que a gente precisa partir desse exame etimológico? Porque nós precisamos analisar o termo do ponto de vista da origem dele. Nós precisamos fazer esse processo porque é comum que haja mudanças na linguagem com o passar do tempo. E aí a gente pode retomar aquele velho exemplo, né, que o pessoal sempre fala. Vossa mercê, vós mercê, você, e hoje a gente está no C, não é? Se for conversa pelo WhatsApp, pela rede social, hoje é emoji, você nem fala, né? Então, essa forma, essas mudanças na linguagem é algo completamente natural e comum. É algo comum de acontecer. E aí existe, nesse processo natural, algumas deturpações do que a palavra significava originalmente. Então, a gente precisa desse exame etimológico, primeiro por esse motivo. E hoje nós temos um segundo motivo acrescido a esse. É que hoje nós temos um movimento de corrupção da linguagem que é um movimento arquitetado, entende? Então, esse exame etimológico é como se fosse uma purgação do termo para que a gente consiga entender de verdade o que é o significado dele, o significado originário dele. A gente precisa disso para que a gente não seja ludibriado ou pela passagem natural da linguagem, né, por essa corrupção, digamos, corrupção natural da linguagem, que a gente não pode chamar de evolução, mas assim, por essas mudanças que decorrem mesmo do passar do tempo, nem por esse movimento arquitetado de destruição da linguagem. Entende? Se a gente vai partir para um processo de autoeducação e se a gente vai partir para um processo de educação dos outros, nós temos que partir de um ponto de verdade, de um ponto de, de sinceridade, do que é real, do que é próprio, do que é balizado. Então, a gente não pode partir de um ponto de falsidade. A gente não pode partir entendendo o termo de uma forma que não corresponde ao que ele realmente significa. Né? Então, além da gente fazer esse processo, a gente tem que fazer. Hoje em dia, a gente tem que fazer esse processo etimológico, a gente tem que voltar, vamos iniciar o movimento de volta ao uso do dicionário, vamos iniciar o movimento de estudo etimológico das palavras, porque a gente precisa fazer um saneamento na linguagem para que a gente possa compreender todas as dimensões que existem naquilo que a gente está estudando. E aí, se a gente já parte desse ponto de falsidade, a gente não consegue, a gente já começando errado. E se você começa errado, não tem como o resultado dar certo, né? Então, esse exame etimológico, ele permite que nós entendamos que aquilo que é clássico é algo que é elevado. E aí a gente chega no segundo ponto. Quais são as acepções modernas do termo clássico? Como o termo clássico é utilizado hoje em dia? Quais os significados que esse termo clássico possui para a gente, que ignora plenamente o dicionário ou a etimologia? E aí, se você parar para ver, eu peguei aqui alguns termos, mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, me utilizando. Digamos que eu seja aquela pessoa que eu chegue atrasada nos compromissos. Aí eu chego, aí tem uma pessoa debochadinha lá, que diz assim, chegou atrasada? Isso é clássico de Daniela. Então, se nós formos ver, chegar atrasado não é algo elevado, nem recomendável, não é algo de primeira ordem, não designa um, um comportamento que seja considerado elevado, exemplar, nobre.
né? Então, esse clássico aí, ele é utilizado com o significado o quê? Que é habitual, é de natureza habitual que você chegue atrasada, né? Se a gente fosse traduzir. Então, essa é uma das acepções modernas que a gente utiliza. Ah, isso é um clássico de não sei quem. Fazer as coisas erradas. Ah, é clássico que não sei quem haja dessa forma. Então, você já muda aquela concepção inicial de algo elevado. É claro que pode ser utilizado para falar, ah, aquela pessoa é generosa, é clássico dela ser generosa. Entende? Pode ser num sentido positivo também. Mas você vê que já muda o sentido original da palavra. Nesse sentido aí, não se está falando mais de algo elevado, mas de algo que é habitual, né? Algo que já é comum. Qual outro sentido moderno que nós utilizamos para falar o termo clássico? A gente fala de algo, e isso daí tem relação também com o nosso ponto de vista clássico mais tradicional, é que a gente fala o termo clássico no sentido de algo que conseguiu resistir ao tempo. Então, por exemplo, uma obra literária, que é uma obra de qualidade, a gente chama de clássico, porque ela venceu o tempo, ela se manteve no decorrer do tempo. Então, a gente chama isso de clássico. E tem obras que são elevadíssimas, e tem obra que não vale muito estruturado, que não serve para porcaria nenhuma, mas virou um clássico, porque ela se manteve com o passar do tempo. E assim, nós podemos falar, por exemplo, Homero é o quê? Mais de 800 anos antes de Cristo, até então é um longo período. Mas, por exemplo, a gente pode estar falando de um período muito menor, e a gente dá essa denominação. Vou pegar aqui um exemplo bem banal. Filmes de terror. Cinema é uma coisa assim, completamente recente, né? Tem, sei lá, um século de existência, o cinema, digamos assim. E aí, você pega e diz assim, tal filme dos anos 80, época que algumas pessoas aqui já eram até nascidas. Esse filme é um clássico. Mas ele não é um clássico porque é algo que é elevado, que é bom, que é maravilhoso. Não. É porque, assim, até hoje, o pessoal ainda assiste ele. É um clássico do terror, né? A gente não fala assim. Então, é nessa acepção de que é algo que conseguiu perdurar no tempo. Mas não necessariamente isso que conseguiu perdurar no tempo é algo elevado, é algo nobre, né? Então, a gente já vê que existem acepções que são usadas, que o termo clássico já é utilizado em certas acepções que se distinguem do conceito original, do sentido original, né? E por que é importante que a gente entenda isso? Porque a gente vai ver que a educação clássica, ela é clássica por ter esse sentido original de ser elevado. A educação clássica, ela não é clássica só porque ela perdurou no tempo, até porque, se a gente fosse considerar nesse termo, hoje em dia, basicamente não existe mais educação clássica, né? O que está havendo é um resgate. Mas, assim, o professor Falcon, muito bondosamente, disse que durou ali até os anos 50, em que havia resquícios desse movimento, mas, nesse sentido de algo que perdurou no tempo, a gente não pode nem dizer, porque o que está havendo agora é um resgate, mas não algo que ficou contínuo no tempo, né? Então, temos essa primeira acepção do termo clássico, no sentido de que é algo nobre, que é algo elevado. E aí, quando você está diante de algo que é nobre e elevado, você está diante de algo que eleva o espírito. Aquilo que é clássico, ele se comunica diretamente, clássico no sentido, nesse sentido original, de que é elevado, de que é nobre, de que é algo de primeira ordem, ele se comunica diretamente com aquilo que nós temos de mais elevado, com aquela parte superior da gente, né?
Vamos dar um exemplo prático. Você tem a música, e existe a música clássica, e existe a música comum, ordinária, banal. Então, você pega uma música clássica, você coloca para ouvir, e aquilo dali te eleva. Mas se você pegar uma música ordinária, eu não vou nem botar um funk, mas digamos que você gosta de sertanejo, por exemplo. É algo que se conecta muito mais com carne, com o corpo, do que com essa parte mais elevada da razão, com essa parte mais que numa hierarquia está na parte superior do homem, né? A gente já viu na aula anterior que o ser humano integral, ele é formado de corpo, alma e espírito, né? E a alma, ela está acima do corpo, né? Ela está num grau hierárquico maior, ou seja, o corpo ele tem que estar submetido à vontade e à razão. A gente viu isso na última aula, né? Então, aquilo que é clássico, ele apela, ele se comunica, ele fala para essa parte que é hierarquicamente superior ao corpo. E aquilo que é ordinário, que é comum, ele fala aos apetites sensíveis, né? E aí, o que é que a gente tem? Nesse exemplo da música, as músicas de hoje em dia, que são músicas ordinárias, comuns mesmo, elas apelam muito mais para essa parte sensível, para essa parte material, do que para a parte elevada, do que para a parte hierarquicamente superior, né? Então, a música clássica é um grande exemplo disso. E aí eu vou retomar um exemplo que eu dei na aula anterior. Você lembra que eu falei do filme Um Sonho de Liberdade, que ele coloca uma ópera, todo mundo na prisão para ouvir aquilo, e assim, ninguém sabe que a mulher está cantando. Mas aquilo toca a sua alma e você percebe que aquilo é algo elevado. Você percebe que é elevado. Você não tem noção do que está sendo falado, do que está sendo cantado. Mas você percebe que é algo elevado. Porque aquilo que é nobre, aquilo que é clássico, aquilo que é elevado, ele fala diretamente com essa parte do ser humano. Então, o clássico, ele produz um maravilhamento, um encanto. Quando a gente para e assiste aquela cena do Sonho da Liberdade, que a gente vê ali é encanto, um espanto, um maravilhamento diante de algo que é elevado, que é superior. Então, o clássico ele tem esse poder de se comunicar com a parte que é mais elevada, que é superior da gente. E ele se comunica através desse espanto, desse maravilhamento. E o que acontece, por exemplo, com pessoas que não conseguem acessar, né? Vamos usar esse termo, essa parte elevada, essa parte superior das coisas ditas clássicas. O professor José Moni Nasser tem um pedaço de uma aula que ele dá no YouTube, em que ele fala sobre a peirocalha, que era como os gregos designavam a incapacidade da pessoa se submeter ao que é belo, se entregar aquilo que era belo, da pessoa conseguir degustar o que é belo. Porque para você ter acesso a essa parte elevada, é necessário um processo de educação. É necessário que a gente eduque nossas almas em busca daquilo que é elevado. Então, existe uma comunicação natural do que é clássico com a nossa alma. Mas se a gente está sofrendo dessa apeirocalha, digamos que seja o professor fala que os gregos viam como se fosse uma doença, uma incapacidade.
da pessoa conseguir gostar, degustar, estar imersa naquilo que é belo, isso acontecia quando a pessoa ela era submetida ao que é feio, ao que é vil, e aí a pessoa se tornava incapaz de apreciar o belo. Por quê? Porque para você estar submetido, para você apreciar aquilo que é belo, aquilo que é clássico, você tem que passar por um processo de educação. Então, começa com o maravilhamento, começa com você ouvindo, olhando lá para aqueles fones onde saía aquele som maravilhoso e sua alma ficava impressionada, causava um espanto, causava um sentimento de maravilhamento. Mas se acabou e você não busca mais isso, a tendência é que você permaneça sem aproveitar o que é mais elevado, o que é clássico. E assim, partindo do ponto de vista de nós que sofremos uma deturpação educacional muito grande, nós passamos por um processo educacional que simplesmente vilipendiava tudo aquilo que era belo, que era alto, que era maravilhoso, que era elevado. Tudo que era elevado no nosso processo educacional era achincalhado, era taxado de elitista e afins. Nós, principalmente, precisamos nos reeducar para apreciarmos aquilo que é clássico, aquilo que é elevado. Vou dar alguns exemplos assim. Vou partir de um exemplo bem banal e aí a gente vai evoluindo. Eu estava vendo um vídeo recentemente no YouTube sobre como as pessoas, como o pessoal do entretenimento, o pessoal da TV, essas coisas, esses programas e afins, eles retratam uma música clássica. E aí eles pegaram aquele programa American Got Talent, alguma coisa assim, não lembro como é o nome. E assim, todas as apresentações, o cara começou a tocar uma flauta. E a reação do jurado foi. E a reação da plateia foi a mesma. E assim, ele para, o flautista para e pega um negócio parecendo uma muleta. E aí começa a tocar, e aí todo mundo faz um escândalo. Ou seja, existe uma banalização daquilo que é clássico. Aquilo que é clássico é visto como chato, é visto como ultrapassado, é visto como elitista. E isso é tipo assim, não é só aqui no Brasil, não, porque aqui no Brasil a degradação educacional é enorme, mas isso está em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Então, você vê que esses programas de televisão, eles taxam as coisas clássicas dessa forma. Outro exemplo que aconteceu aqui na Bahia, para variar, né? Na Bahia, graças a Deus, temos Falcon para nos representar de uma coisa boa, né? Porque a Bahia, misericórdia. Uma aluna da Universidade Federal da Bahia pegou aquele poema: Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. De Camões, né? Nosso maravilhoso Camões, que foi praticamente, de acordo com o professor Rafael Falcon, o fundador da língua portuguesa como língua, como estrutura mesmo, inclusive criando várias novas palavras, né? E aí, um ser, eu não sei nem como é que eu posso chamar esse ser, diz que o Camões estava sentindo lá, que o que Camões precisava era de relações sexuais. Gente, é sério, eu vou procurar e aí depois eu vou colocar aqui para vocês verem. O abismo, que é o que ela fala. E aí você percebe que a pessoa desconhece completamente do que ela está falando. Porque o Camões, ele está lá falando sobre aquela dualidade que o amor tem, de forma assim belíssima, numa linguagem muito elevada. E essa pessoa, que, como diz a Tami, deve ser um passivo, mas bem bruto mesmo, ela não consegue acessar essa linguagem elevada, e aí ela quer reduzir o poeta ao nível dela. Além de ser um anacronismo terrível, né? Porque você está jogando ali ele pelos seus
padrões atuais. E mostra um desconhecimento também, porque, assim, se você conhece a história, mesmo por cima, a biografia do Camões, você sabe que Camões era mulherengo, né? Então, não faz o menor sentido isso que ela falou. Não faz absolutamente o menor sentido. Então, mais uma vez, é a modernidade achincalhando, é a modernidade rebaixando algo que é clássico. E isso é tendência, gente. É tendência nossa, apesar da gente estar nesse resgate de alta educação e tal, nessa tentativa, a gente tem que fazer realmente empreender forças para a gente se desfazer de todo esse lixo que nós vemos trazendo e que nos impede de alcançar e apreciar aquilo que é clássico, do ponto de vista do que é elevado. Então, é muito comum que a gente tenha, hoje em dia, movimentos que tentem deturpar aquilo que é clássico, que coloquem uma pecha, uma visão de que é algo elitista, ultrapassado. Um último exemplo. Uma pessoa pegou, a professora Amanda tem isso no uma coisa lá do Instagram dela, no feed do Instagram dela, ela fala sobre isso, mas eu não vi nisso, eu vi em uma reportagem que estava lá no YouTube também, e o cara começa a falar do hino nacional brasileiro como se fosse algo incompreensível pra gente. É incompreensível? Sim, mas não porque aquilo seja algo feito para elitistas e as baboseiras todas que ele falou. É incompreensível porque a gente não está incompreensível, porque a gente não fomos educados para apreciar o clássico, o elevado, o nobre. Então, quando a gente resgata o sentido etimológico do que é clássico, a gente consegue perceber essas nuances. A questão da diferença que o termo tem para o que ele tinha antes. A questão da manipulação, da vilipendialização, não sei nem se isso é um termo que existe, mas vamos imitar Camões, criar novos termos. Mas essa tentativa moderna de vilipendiar aquilo que é clássico, a gente consegue perceber quando a gente volta e tenta entender o que era clássico, o que o clássico significava. Então, isso abre os nossos olhos. E nesse processo de abrir os nossos olhos, não abre nossos olhos só para as armadilhas da falta de educação moderna, que não é educação, é um processo contrário, da deseducação moderna. Abre nossos olhos também para outro ponto que é muito comum na modernidade, que são as armadilhas do marketing. Porque nós sabemos, agora nós descobrimos, que clássico é aquilo que é elevado. Mas quantas e quantas coisas são comercializadas como sendo clássicas, tentando colocar naquela coisa lá que está sendo comercializada o sentido de algo elevado, e quando você vai e entra em contato, você vê que não é bem assim, que é mais do mesmo, que existe uma capa de nobreza, mas a substância mesmo é algo banal, é algo corriqueiro, é algo ordinário, é algo que foi produzido com o objetivo único de geração de riqueza, digamos assim. Então, quando a gente se submete à análise etimológica, nós podemos verificar se aquilo que está sendo
dado o adjetivo de clássico é realmente elevado, ou se é apenas mais uma armadilha da publicidade do marketing moderno. Então, retornar à origem da palavra, ela te permite, ela já abre o seu horizonte de consciência para você começar a distinguir todos esses pontos que nós vimos aqui. E essa distinção vai te deixar mais preparado para saber identificar aquilo que é elevado ou não. Então, é algo de extrema importância entender que o que era clássico era algo elevado, nobre, era algo de primeira ordem. E essa educação que nós estamos perseguindo aqui, que nós estamos medindo esforços, que nós estamos retomando aquela questão da pela força e pela violência, nós conseguimos alcançar o céu. É pela força e pela violência a nós mesmos, nos desembaraçando de todos esses conceitos, de toda essa bagagem cultural ruim que nós tivemos, parando para analisar, para ficar ouvindo aquilo que inicialmente nós entendemos como os gritos, né? Aquela área lá da flauta mágica, né? A gente não está acostumado com isso. Nós não fomos educados para isso. É algo que nos espanta, mas a gente precisa passar por um processo para acostumar com essas coisas elevadas. Porque nós já temos, em primeiro lugar, o rebaixamento devido ao pecado original. Nós perdemos aquela capacidade de inteligir completamente. Nós precisamos passar por um processo educacional para conseguir inteligir, né? Então já temos isso. E aí já vem uma bagagem cultural terrível. E a gente só consegue se desfazer desse tipo de coisa quando a gente faz esse processo de autoeducação e começando ali, bem do iniciozinho, partindo do, da verdade mesmo, do significado mesmo dos termos, inclusive do que é clássico, para a gente conseguir distinguir dentre as coisas que estão postas à nossa frente aquilo que é realmente elevado, aquilo que realmente tem o condão de comunicar com nossa alma, com essa parte mais elevada, e de nos conduzir numa espiral ascendente, né? Então é isso. Hoje, já passei dos 30 minutos, mas hoje nós ficamos por aqui, nós vamos continuar explorando, e eu espero dentro em breve que a gente realize a aula 3. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que essa aula tenha sido proveitosa. E assim, comenta, compartilha. Não, compartilha não, gente. Comenta. Compartilha com a gente mesmo, do grupo. Compartilha lá no Telegram. E para que a gente consiga criar uma comunidade de pessoas que percebe o que é elevado, o que é bom, e que pode conduzir as futuras gerações por um caminho diferente. Para que as futuras gerações elas não estejam condenadas ao que é baixo, ao que é vil. Mas que nós possamos abrir nossos horizontes de consciência para que nós possamos continuar abrindo os horizontes de consciência das próximas gerações. Entende? Então, vamos juntos, vamos continuar nosso estudo. Espero que tenha sido de bom proveito. Ignorem minhas besteiras, minhas presepadas, minhas sem vergonhices, minhas baboseiras, e fique com aquilo que é bom, que é aquilo que vai te ajudar, que vai ajudar a te elevar. Ok? Então, nos vemos na próxima. Tchau.